Prezados, hoje nós falaremos da linearização de sistemas CISO. No exemplo passado, na última semana, vocês puderam, por meio de um exemplo prático de um sistema de tanques, fazer o processo de linearização de forma intuitiva. Nessa aula, nós formalizaremos aquilo que foi feito de forma intuitiva. Para iniciar essa formalização, nós temos que responder a seguinte pergunta: mas por que eu preciso fazer essa linearização? Bom, se nós lembrarmos, que durante a maioria do curso nós trabalharemos com funções de transferência que são obtidas, por meio da transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada, nós conseguimos responder muito bem essa pergunta, porque não é possível aplicar a transformada de Laplace em sistemas não lineares, a não ser que eu faça isso em torno de um ponto de operação. Como vocês podem lembrar, no exemplo da semana passada, nós tínhamos uma função e em torno de um ponto de equilíbrio nessa função, nós passávamos uma reta. E aí, com isso, nós transformávamos o sistema não linear para um sistema linear em torno de um ponto de operação. E aí sim nós podíamos obter a função de transferência daquele processo. Bom, o segundo fato importante para justificar essa linearização de sistemas é que as técnicas, de projeto de sistemas de controle elas são mais simples para sistemas lineares do que para sistemas não lineares. Dada, a abrangência de aplicação, e eficiência dessas técnicas de controle linear, não justifica, aumentar a complexidade se essas técnicas têm atendido, a maioria dos processos industriais. Embora, dependendo da complexidade do processo, não ter como, a gente lançar a mão de usar técnicas não lineares. Mas para a maioria dos processos industriais é bem aceitável realizar uma aproximação linear em torno de um ponto de operação, é claro. Bom, e isso é possível basicamente devido a esse resultado de Lyapunov, em que ele pega um processo não linear, obtém um modelo, em torno de um ponto de equilíbrio daquele processo não linear, e se aquele modelo linear ele for estável naquele ponto que ele está fazendo a linearização, nós podemos dizer que esse sistema, o sistema não linear como um todo, ele é estável naquela vizinhança. Então isso nos permite ter uma segurança maior para projetar técnicas de controle em torno de faixas específicas de operação. Bom, então, dessa forma, como nós vamos trabalhar com pequenos sinais em torno de um ponto, então a gente vai considerar que é possível aproximar um sistema não linear para um sistema linear. E a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer essa análise de pequenos sinais vai ser a série de Taylor. Bom, então considere que eu tenho um sistema com uma entrada x e uma saída y, ou seja, uma função de x. Aqui eu tenho o sistema S. E eu escolho um ponto de operação desse processo. Se pegarmos a série de Taylor e expandir essa função y igual a f de x, o que nós obteremos? Bom, nós teremos f de x no ponto de operação, mais a derivada de f em relação a x, derivada parcial. Isso aqui é justificável para sistemas com mais de uma variável. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto de operação, x menos x no ponto de operação, derivada segunda de f de x em relação a x,
dividido por 2 fatorial x menos x0 ao quadrado, mais derivada terceira de f de x em relação a x, 3 fatorial x menos x no ponto de operação elevado ao cubo. E assim por diante. Bom, se nós observarmos, né, à medida que essa série aumenta, esse termo aumenta. E como nós estamos lidando com pequenos sinais, a gente pode considerar que essa diferença aqui ela é pequena. E essa diferença elevada ao quadrado, elevada ao cubo, elevada à quarta potência, ela vai ser cada vez menor. Então, por isso, né, a gente pode truncar essa série, que ela é uma série de termos infinitos, né, considerando que esses termos de ordem superior, eles podem ser desconsiderados, eles são próximos de zero, né? Então, com um erro tolerável, né, a gente pode falar que a série de Taylor que a aproximação linear do sistema, né, ela é dada por y igual a f de x no ponto de operação, mais a derivada de f de x em relação a x no ponto de operação, x menos x no ponto de operação. Se vocês observarem, aqui nós temos uma reta, né? Aqui nesse caso é uma reta afim. Mas será que eu posso usar alguma estratégia para tornar esse sistema linear, né, passando por um ponto de operação? Então é isso que nós vamos ver agora. Bom, considere, né, como a gente sabe, que o ponto de operação é x no ponto de operação, nós vamos ter y no ponto de operação, para aquele primeiro termo da série de Taylor truncado. O segundo termo é a derivada de f em relação a x, ou seja, a derivada daquela função em relação a x naquele ponto, que é exatamente a inclinação da reta tangente que passa por aquele ponto, x menos x no ponto de operação, que nós podemos substituir por uma variável ΔX, né? Chamar x menos x no ponto de operação de ΔX. Então, reescrevendo essa equação, nós teremos y igual a y no ponto de operação, mais inclinação da reta, m, ΔX. Bom, passando o y no ponto de operação para a esquerda da equação, nós vamos ter ΔY igual a m ΔX, que é, né, um sistema linear que nós podemos verificar naquele processo de linearização do sistema de tanques. Ou seja, eu tenho uma reta aqui passando pela origem. Mas é a origem do sistema original? Não, como vocês sabem, é como se nós deslocássemos, né, o eixo de coordenadas do sistema para o ponto de operação. De forma que a reta que nós estamos usando para aproximar a função, ela passa por por essa nova origem, né? Nesse gráfico, nós temos a interpretação geométrica do que foi visto no último slide. Então, considere que nós temos, né, uma função f de x qualquer, foi escolhido um ponto de operação x0, y0. Nesse ponto de operação foi passado uma reta, né? Se vocês observarem, essa reta ela é afim no sistema de coordenadas x e y, mas ela é linear no sistema de coordenadas ΔX, ΔY. Então, nós temos aqui resumido o que o processo de aproximação pela série de Taylor truncada faz. Então, se observarmos, em torno de uma faixa específica, a aproximação é boa. À medida que eu afasto dessa faixa de operação, aqueles termos que nós desconsideramos, eles começam, né, a fazer falta na nossa série de Taylor. Então, por isso, né, que aquela aproximação que a gente faz ela é válida para pequenos pontos de operação.
E também porque se a série de Taylor fosse, a gente usasse todos os termos da série de Taylor, né, dificultaria, né, o nosso trabalho aí para modelar os sistemas por meio de modelos lineares. Então, pessoal, eu sugiro, né, que vocês façam essa análise para a válvula de saída daquele sistema de tanque. Então, peço que vocês façam a interpretação geométrica seguindo, né, a orientação que foi passada aqui. Bom, e quando eu tiver uma função de várias variáveis? Como que eu faço a linearização em torno de um ponto de operação? Bom, basicamente o que nós vamos fazer é usar a série de Taylor truncada que nós obtivemos anteriormente para cada um desses pontos de operação específicos, para cada uma dessas variáveis independentes. Depois, nós somaremos esse resultado. Bom, a equação aqui abaixo resume esse resultado, né, em que eu tenho a minha função y aproximada, né, considerando, né, a contribuição de cada um desses pontos de operação. Então, fazendo algumas manipulações matemáticas, o que a gente obtém, né, é ΔY mais a inclinação em torno do primeiro ponto de operação, mais vezes aquela variável que eu estou avaliando, mais a inclinação no segundo ponto de operação, mais a variável em torno, né, daquele segundo ponto, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nesse slide, nós conseguimos ver mais uma vez, né, a importância do teorema da superposição. Bom, para poder exemplificar o que nós formalizamos nessa aula, considere, né, aqui uma resistência elétrica, que eu tenho uma tensão aplicada e uma corrente passando por essa resistência. Nós sabemos, né, que a potência dissipada nessa resistência é dada pela resistência vezes a corrente ao quadrado, e nós consideramos, né, como ponto de operação 1 ampere. Nós vamos lançar a mão aqui, né, do uso da série de Taylor truncada para fazer, né, a linearização dessa potência. Bom, aqui nós temos a função que nós desejamos linearizar, né? Então a nossa f de x, na verdade, é a nossa p de y, né? Então, fazendo uma associação com o resultado que foi obtido, nós temos que a potência vai ser aproximada por p de i no ponto de operação, mais a derivada de p em relação a i no ponto de operação e menos i no ponto de operação. Bom, mas quem que é minha p de i no ponto de operação? Não é o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado, que será igual a R? Excelente. Bom, e quem que é a derivada de P em relação a I? Não vai ser a derivada de RI ao quadrado em relação a I? E o que é a derivada de RI ao quadrado? Então, nós teremos 2R vezes I, substituindo I igual a I no ponto de operação, que é 1, nós teremos 2R. Substituindo, né, na minha série de Taylor truncada, nós teremos P é igual a R, lembrando que aqui o valor da resistência é 100 ohms, né? Mas esse resultado aqui é dado em potência, porque a corrente, nesse caso, ela é igual a 1. Então, aqui, na verdade, nós temos uma potência de valor igual ao valor de R, mais 2R vezes I menos I no ponto de operação. Fazendo, né, a mudança de coordenada, então nós teremos que a variação da potência naquele resistor é 2R vezes a variação de corrente nesse resistor.
Fazendo a interpretação geométrica do resultado que foi obtido, nós teremos, né, a função da potência, que é 100 i ao quadrado, e teremos a reta que aproxima essa função em torno do ponto de operação corrente igual a 1, potência igual a 100. Observem que, para esse valor de corrente, ΔP vale zero, mas a nossa potência ela vale 100. Contudo, se você voltar o sistema para o sistema de coordenadas anterior, ou seja, pegar esse R e passar para o outro lado, o que vai ser o valor de P? Vai ser exatamente 100. Se você fizer isso para valores diferentes de corrente, vocês vão observar que, à medida que você aumenta essa corrente, a sua aproximação de P ela vai distanciando da função da potência real do sistema. Então, vocês devem avaliar até quanto é aceitável essa variação para poder utilizar esse modelo linear. Ok? Na próxima aula nós falaremos, né, da linearização de sistemas dinâmicos e serão dados alguns exemplos, né, para poder interpretar melhor o conceito da linearização de sistemas dinâmicos.